No vídeo de hoje, a gente vai analisar se a psicanálise pode ser considerada lógica, se ela é uma abordagem psicológica logicamente segura. A maioria de vocês devem saber que existe toda uma polêmica com relação à psicanálise, porque ela é considerada por muitos uma pseudociência. A gente vai tratar um pouco dessa questão também hoje, embora não seja o nosso foco. E a gente vai fazer então uma análise geral da psicanálise com relação à sua estrutura, o seu funcionamento, e se ela pode ser considerada logicamente coerente, correta, etc. O que a gente pode dizer a respeito da psicanálise do ângulo da lógica, certo? Como funciona o método psicanalítico? Eu dividi aqui em 3 etapas básicas, tá? Claro, uma explicação a grosso modo, mas só pra gente poder trabalhar em cima de alguma coisa. E você tem, numa primeira etapa, um paciente, né, que está sendo atendido ali pelo psicanalista. O paciente vai estar falando, contando sua história, por exemplo, enfim, falando alguma coisa. O psicanalista vai identificar os atos falhos presentes no comportamento do paciente, que são os atos falhos, né? É um conceito fundamental na psicanálise. São aqueles comportamentos que têm uma origem no inconsciente, certo? E esses comportamentos são originados de alguma forma pelo inconsciente. Frequentemente está associado, né, a disfunções. Então, quando você, por exemplo, está falando alguma coisa e você troca as palavras, né, você vai elogiar o discurso de alguém, por exemplo, numa palestra, e você, em vez de dizer que o discurso foi honroso, você diz que o discurso foi horroroso, por exemplo. Para a psicanálise, todos esses comportamentos têm uma origem inconsciente explicável, ou seja, não é um acontecimento aleatório. Tudo isso tem um motivo presente lá no inconsciente. Seja porque no fundo você pensava dessa maneira, seja qual for a explicação, existe uma explicação e ela está presente no inconsciente, mesmo que o próprio paciente não perceba essa explicação. E aí vem então o terceiro passo, depois de identificar os atos falhos, que é rastrear a origem inconsciente desses atos. Como funciona, logicamente falando, esse processo de rastreamento? Nós temos o chamado raciocínio queer. Tá? O que é o raciocínio queer? É o raciocínio que vai da causa, dos efeitos, perdão, à causa. Então você vai ter um efeito e, segundo o nosso princípio de causalidade, que na lógica se diz princípio de razão suficiente, necessariamente esse fenômeno, esse fato que aconteceu, seja um fato psíquico, seja um fato que não seja de ordem psíquica, ele tem necessariamente uma causa, algo que causou, algo que foi razão suficiente para isso acontecer. Então ele vai possuir necessariamente uma causa anterior a ele. O raciocínio queer consiste em observar esse efeito e tentar rastrear precisamente qual foi a sua causa. Esse tipo de raciocínio ele é muito usado, né? Por exemplo, como que você sabe que uma pessoa sente dor ou está sentindo dor? Basicamente, você já sentiu dor. Quando você sente dor, você se comporta exteriormente de certa forma, você geme, você grita, você se esperneia, você faz uma expressão facial específica. E essa pessoa que você está observando, ela está tendo esses mesmos comportamentos. Então você infere pelos efeitos da dor que essa pessoa está tendo a causa, que é a dor. Esse é o mesmo tipo de raciocínio que é usado, inclusive, para tentar provar Deus. Basicamente, você percebe na criação certas características e você aponta para a necessidade de existir um criador. Essa forma de raciocínio se distingue do raciocínio propter quid, que faz o movimento contrário. No propter quid, nós já sabemos da causa. A causa não é aquilo que quer ser descoberta, certo? A causa é a premissa do nosso raciocínio. O que nós queremos descobrir é os efeitos que essa causa produz. Então nós vamos da causa aos efeitos. Ambos os tipos de raciocínio aqui são funcionais. Funcionam, são usados e tudo mais. Só que o raciocínio propter quid ele é um raciocínio muito mais seguro. Por quê? Porque as mesmas causas elas vão sempre produzir os mesmos efeitos. É aquela velha frase que você provavelmente ouviu falar. Você não pode fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. A ideia é essa. Se o antecedente é o mesmo, o consequente será sempre o mesmo. Agora, o oposto não se segue. Se o chão está molhado, a causa disso pode ser a chuva, pode ser que a sua esposa estava limpando o chão, você derrubou um copo d'água, enfim. O mesmo efeito pode ter diferentes causas. Um raciocínio queer mal feito, ele vai cair naquela falácia da afirmação da consequente. Então eu digo, por exemplo, se um homem beber veneno, morrerá. Fulaninho morreu, logo fulaninho bebeu veneno. É claro que a morte dele pode ser explicada também por ter bebido veneno, mas não necessariamente, embora seja necessário que todos que bebem veneno vão morrer, não necessariamente todos que morrem beberam veneno. Quando você inverte essa ordem de implicação, você cai numa falácia da afirmação da consequente. Porém, o raciocínio queer ele pode sim ser bem feito, até porque ele é muito utilizado hoje em dia pelas ciências. Existe um modelo de inferências específico que é usado muito frequentemente pela ciência e que se baseia fundamentalmente, né, nesse estilo de raciocínio. É a chamada inferência pela melhor explicação. A inferência pela melhor explicação, para deixar aqui um exemplo da psicologia convencional, psicologia moderna convencional, seria, por exemplo, quando eu
percebo que o meu paciente, né, eu sou um psicólogo, meu paciente está tendo problemas com ansiedade e a melhor explicação que eu tenho disponível para esse problema é o excesso de estímulos que esse paciente pode estar, né, se expondo. Logo, consequentemente, é provável que a explicação para a ansiedade seja o excesso de estímulos. Então a estrutura basicamente é a seguinte: você tem um dado ou conjunto de dados. Esses dados vão ser a nossa primeira premissa. De segunda premissa, a gente traz uma hipótese explicativa que é a melhor disponível. E bem, se o dado é um fato, se realmente está acontecendo esse problema, se realmente está acontecendo o paciente ter ansiedade, e a melhor explicação disponível que nós temos para a ansiedade é X, então é provável que X esteja causando a ansiedade desse paciente. Então nós inferimos pela probabilidade da hipótese explicativa estar correta. Veja que nós temos aqui uma inferência do tipo indutiva, probabilística, a conclusão é apenas provável, não é uma certeza, mas é um modelo de inferência que é muito usado e funciona para a maioria dos casos, então não tem o que questionar. Esse tipo de inferência é usado tanto pela psicanálise quanto pela psicologia convencional. A diferença vai ser fundamentalmente a seguinte: vamos trazer aqui um exemplo dessa inferência usada por um behaviorista, por exemplo. Então, ele vai dizer, premissa 1, que o paciente dele está com ansiedade. A melhor explicação disponível que se existe na teoria behaviorista, vamos supor que a causa da ansiedade seja o excesso de estímulos. Conclusivamente, provavelmente, a causa da ansiedade é o excesso de estímulos. A ansiedade aqui do paciente especificamente. Notem que isso aqui não é uma petição de princípio, ao contrário do que pode parecer, porque P2 não está sendo dado aqui como um fato. O único fato que a gente tem aqui nesse argumento é a P1. O fato é que o paciente está com ansiedade. P2 é trazido como uma possível hipótese explicativa, que, no entanto, é a melhor hipótese explicativa disponível. Então nós partimos do fato de que o excesso de estímulos é a melhor explicação para a probabilidade dele ser verdadeiro nesse caso. Veja que P1 é uma premissa dada, é um fato. Então P1 não pode estar errado. O único espaço que nós temos aqui para erro, portanto, é em P2. Essa premissa estar falsa é essa não ser realmente a melhor explicação possível desse cenário. Então, na verdade, toda a funcionabilidade, toda a segurança epistêmica que essa forma de raciocínio pode proporcionar depende do subargumento ou dos subargumentos que estão sustentando aqui P2. Vamos colocar aqui agora esse mesmo raciocínio aplicado à psicanálise. Como que a psicanálise usaria aqui uma inferência pela melhor explicação? Do mesmo modo, a gente tem a mesma P1, tá? O paciente está com ansiedade, o paciente ali do psicanalista, certo? E o P2 vai ser uma hipótese explicativa. A grande diferença da hipótese explicativa aqui do psicanalista é que ele não vai fundamentar essa hipótese explicativa baseado em pesquisas, por exemplo, em dados estatísticos que serviram para a maioria dos casos. No caso do behaviorista, ele vai perceber que para a maioria das pessoas, né, depois de fazer uma pesquisa, depois de fazer um estudo, para a maioria das pessoas foi o excesso de estímulos que causou a ansiedade. Ele pega uma amostragem ali de diversos pacientes que apresentavam ansiedade, todos eles se expõe a um excesso de estímulos, de modo que a melhor explicação disponível para a ansiedade do seu fulaninho, o paciente específico aqui desse psicólogo, vai ser também um excesso de estímulos. No caso do psicanalista, não. Ele não está procurando a melhor explicação geral que atenda aos seres humanos em geral. Ele está procurando a melhor explicação para a ansiedade do fulaninho especificamente. Com base na sua análise ali, ele vai tentar concluir, com base no conhecimento que ele obteve do fulaninho, com base nas percepções que ele teve com relação à biografia do fulaninho, com relação aos traumas que ele teve de infância, etc. Ele pode chegar à conclusão de que a melhor hipótese explicativa para este caso específico foi, por exemplo, um trauma de infância que ocasionou, por exemplo, uma repressão nele. Ele conclui que provavelmente a causa dessa ansiedade é então a repressão ocasionada por um trauma na infância. Ele vai de alguma forma tentar resolver esse trauma, ajudar o paciente ali a resolver o problema na sua origem. Notem que a diferença entre o behaviorista e o psicanalista é que o behaviorista está priorizando aspectos gerais, aspectos universais que cabem para toda, né, uma comunidade de pessoas. Pode ser, por exemplo, uma característica comum a todos os seres humanos da história, pode ser uma característica comum a todos os seres humanos da época específica do fulaninho, ou da sociedade específica, da classe social específica, assim por diante. O que importa é que o behaviorista está observando a coisa do ângulo universal, das geralidades ali, latentes no caso específico do fulaninho. O psicanalista, ele está observando a coisa do ângulo singular, ele está preocupado com a biografia específica daquele paciente e como essa biografia pode ter influenciado nessa ansiedade. Existe também uma diferença fundamental com relação ao aspecto quantitativo e qualitativo. O behaviorismo e a psicologia moderna, de forma geral, está muito mais associado ao empirismo e, consequentemente, ao quantitativo.
É pela observação de um padrão que se repete milhares de vezes que você conclui pela conexão, por exemplo, entre o excesso de estímulos e a ansiedade. O psicanalista ele está tentando observar aquilo qualitativamente. Veja que ele não precisa de uma amostra com diversos pacientes que sofreram de ansiedade e tinham um trauma de infância para poder concluir que provavelmente o que está causando essa ansiedade no fulaninho é o trauma na infância. Ele está observando a razoabilidade, no caso do fulaninho, de ser o trauma de infância que está causando isso. O behaviorismo sustenta a sua premissa 2 por meio de induções, por meio de pesquisas, experimentos, testes. Já o psicanalista, ele não usa somente a indução. Ele pode usar também a indução, assim como o behaviorista, para resolver aspectos gerais, problemas gerais comuns a toda uma geração de pessoas, a toda uma sociedade de pessoas, etc. Mas ele está enfatizando especificamente a biografia ou inconsciente do fulaninho em particular. A gente tem um nugget recente em que eu explico que é objeto da intuição a singularidade das coisas, enquanto que é objeto da razão a geralidade das coisas. Então, nesse sentido, o psicanalista ele está indo muito mais pela intuição, aquilo que ele consegue intuir qualitativamente. E aqui você não deve interpretar a intuição com aquela acepção, boba, moderna. É um conceito epistemicamente bem definido, que tem as suas características, etc. Dessa forma, a psicanálise de fato traz as suas dificuldades. Realmente, o psicanalista está mais suscetível do que o behaviorista nesse sentido, a identificar erroneamente a causa que está por trás desse efeito. Essa leitura dos atos falhos que a gente mencionou pode falhar, pode dar errado, pode não dar certo. Não vai existir também necessariamente, como existe no caso do behaviorista e de outras abordagens, uma boa base de evidências por trás que firme essa conclusão, que sustente essa conclusão de forma segura. Por ele estar tratando ali, o psicanalista, do singular, esse método que ele utiliza não vai ser tão facilmente replicável, universalizável para todos os psicanalistas, o que significa que o psicanalista particular ele vai ter mais responsa com relação ao tratamento, porque o método dele isolado ele traz menos garantias, então é um tipo de abordagem que intrinsecamente depende mais da qualidade intrínseca do profissional do que o caso de outras abordagens, que já traz a própria segurança intrínseca do método, e a psicanálise exige muito mais essa flexibilidade, essa capacidade de intuição mesmo do profissional, essa capacidade de ler o paciente, de compreender o paciente. Agora vamos tentar responder efetivamente a nossa pergunta inicial. A psicanálise ela é lógica no final das contas? E a resposta, apesar de todas essas dificuldades, é que sim. Não existe nenhum impeditivo lógico presente no método em si da psicanálise que seja logicamente equivocado. Você pode questionar se é o melhor método, você pode questionar se esse método, na prática em geral, tem trazido resultados, se a forma específica de tratar do singular da psicanálise é boa, ou ainda se a teoria psicanalítica é boa, e etc. Mas em si mesmo, do âmbito lógico, não existe nenhum problema intrínseco aqui à psicanálise. O que existe muito mais é preconceito por parte dos cientificistas modernos por não seguir essa linhagem mais convencional. Deixando claro que eu não estou aqui tentando decidir com relação à questão de se a psicanálise é pseudocientífica ou não. Até porque a própria acepção de ciência moderna é uma acepção carregada, que traz os seus comprometimentos. Ser científico, na acepção moderna, não é sinônimo de ser epistemicamente confiável, de ser seguro, de ser verdadeiro, nada do tipo. E além disso, as dificuldades que a psicanálise encerra são muito mais devidas ao objeto específico de estudo da psicanálise do que do método em si mesmo. O indivíduo, ele é um todo, tem os seus aspectos gerais e os seus aspectos singulares. A diferença é que a psicanálise está tentando priorizar esses aspectos singulares, enquanto outras abordagens estão priorizando os aspectos gerais. Se as outras abordagens não têm as dificuldades que a psicanálise tem, é somente por conta da diferença do objeto. No caso do aspecto do objeto que está sendo explorado. O paciente ele tem tanto as características comuns com todos os outros seres humanos, com os seres humanos da sua época, da sua sociedade, como tem também as suas individualidades genéticas, herdadas ou não, construídas durante a vida ou não, a sua biografia singular, e aí vem o conceito, por exemplo, de número para Pitágoras, que seria a essência individual de cada indivíduo, que é formada por meio do arranjo dos fatos individuais que cercam esse indivíduo. Então não é, sei lá, do fato isolado de você ter tido um trauma na infância que você é um indivíduo singular, porque outras pessoas também tiveram traumas na infância. Mas é da combinação do arranjo de todos os fatos individuais que teve na sua vida que se forma a sua individualidade, que se forma a sua singularidade, que o psicanalista vai tentar ler. Cada um desses fatos isolados certamente teve alguém no mundo que já viveu, mas o conjunto de todos esses fatos não tem ninguém que viveu. Nem se for um irmão siamês seu, você vai ter uma vida exatamente igual. É precisamente por estar tentando lidar com essa singularidade, essa coisa que é tão impalpável, tão incognoscível para nossa razão, que a psicanálise enfrenta todas as dificuldades que enfrenta. Ela tem um desafio que é realmente maior, mas ela tem esse desafio precisamente porque ela está tentando lidar com uma coisa que outras abordagens não tentam lidar. Ela tenta resolver um problema que outras
outras abordagens não tentam resolver, que outras abordagens muitas vezes ignoram. Dizer que o behaviorismo ou que outra abordagem é superior por não ter essas dificuldades é a mesma coisa que dizer que aquele que nunca tenta é melhor por nunca perder. Inclusive, é esse mesmo problema que outras ciências ou chamadas pseudociências enfrentam. Não vou entrar especificamente em cada uma delas, mas coisas como homeopatia, astrologia, são ciências ou pseudociências que enfrentam exatamente os mesmos problemas, precisamente por tentar resolver as mesmas coisas. Então, dessa forma, acho que fica respondida aqui a nossa pergunta. A psicanálise tem as suas qualidades, o behaviorismo certamente tem suas qualidades também. Ambos estão tentando priorizar aspectos diferentes de um mesmo todo, de um mesmo indivíduo. Consequentemente, cada uma vai ter as suas dificuldades e as suas qualidades. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas que possam se interessar também.